Minha preparação foi finalizada e qual data devo utilizar como vencimento quando utilizo diversos tipos de matérias-primas com datas de validade diferenciadas? Meu nome é Karina Vale e hoje vamos debater sobre a qualidade do meu produto final. Sempre quando a gente fala em qualidade do meu produto final, eu preciso, antes de mais nada, entender sobre o que é o alimento seguro. Quando a gente pensa no alimento seguro, eu tenho três itens determinantes, que é o perigo químico, físico e biológico. E quando a gente pensa nesses três tipos de perigo, automaticamente a gente também vai pensar e falar um pouco sobre o fluxograma, prever quais são os riscos que esse meu alimento ele pode estar vindo apresentar dentro de toda a minha cadeia produtiva. Quando a gente estabelece uma preparação, você já vai pensar em possíveis causas, como perigo químico, físico e biológico, que podem afetar o meu alimento e de que forma eu posso estar prevenindo que esse risco chegue até o meu consumidor na minha preparação final. Quando eu analiso todos esses parâmetros, né, de riscos, de perigos, eu consigo, de certa forma, prevenir o meu perigo físico e químico. O físico, a gente sempre vai buscar catar, lavar, né, descascar, verificar ali a presença de alguns objetos que possam estar levando a lesionar o meu cliente, né? Então, eu consigo estar fazendo esse tipo de prevenção. O perigo químico, embora ele seja um pouco mais difícil da gente identificar, pois não tem como a gente observar, né, a presença de venenos, uso de produtos químicos, agrotóxicos, eu consigo escolher o meu fornecedor de uma forma mais confiável. Então, a gente busca minimizar os meus impactos por meu comensal. Agora, um dos itens mais importantes que a gente precisa levar em consideração é o meu perigo biológico, pois, além dele ser presente na minha matéria-prima, eu posso ter o perigo biológico, o meu micro-organismo, durante toda a cadeia de produção. Como? Através da mão do meu manipulador, das bancadas, dos utensílios. Então, eu preciso, de fato, aplicar as boas práticas dentro de toda essa cadeia produtiva para que eu realmente possa fornecer ao meu cliente um alimento seguro. Quando a gente pensa nesse alimento seguro e voltando a falar sobre fluxograma, eu preciso entender que o meu fluxograma ele vai ser elaborado, planejado desde o meu planejamento de receita. Ou seja, qual é o tipo de preparação que eu vou fazer? Quando eu penso nessa preparação e já buscando identificar os possíveis riscos, eu começo pela escolha do meu fornecedor. Então, qual é o meu fornecedor? Eu conheço o ambiente aonde ele está produzindo, né? Produzindo, embalando a minha matéria-prima. E como que ele vai fazer para transportar essa minha matéria-prima até a minha unidade? Eu preciso verificar as condições do carro, do entregador, verificar a nota fiscal, solicitar para ele também um fluxograma da matéria-prima dele lá, para saber se todo esse planejamento e cuidado que eu estou tendo para escolher a matéria-prima dele, se ele também está tendo cuidado quando ele vai elaborar as boas práticas dele. Recebi o meu alimento num local, né, minha matéria-prima, num local seguro, adequado, de acordo com a legislação, eu vou para o armazenamento. Eu preciso considerar que dentro desse meu armazenamento, eu vou cumprir todas as regras de boas práticas que a vigilância ela vai estar me cobrando, independente qual o tipo de legislação que eu vou estar usando, se é uma legislação municipal, estadual ou federal. Todas elas vão nortear quais são as características que esse meu local de armazenamento ele deve conter. É um alimento que deve ser armazenado sobre refrigeração, congelamento ou mesmo a temperatura ambiente. Eu preciso entender que a característica desse meu espaço, considerando temperatura, sujidade, né, se ela vai estar de acordo com a matéria-prima. É muito importante a gente salientar isso, por quê? Porque existem algumas matérias-primas que a temperatura dela é de 4 graus. E o seu refrigerador,
ele só consegue atingir até 5. Ele não baixa mais um pouquinho. E aí, muitas vezes, a gente pensa, qual a diferença de 4 para 5 graus? E aí, você coloca esse seu alimento numa temperatura de 1 grau superior ao que foi recomendado pelo fabricante, e isso vai comprometer a qualidade do meu produto final. Vai comprometer a qualidade do meu produto final, vai comprometer a vida útil dessa minha mercadoria, né, dessa minha matéria-prima, e principalmente quanto tempo é que agora eu tenho essa minha matéria-prima, que a princípio teria um prazo aí de validade de 30 dias, quando eu coloco ele com um grau superior ao que realmente era de armazenamento, ele pode diminuir esse prazo, de 30 passar para 15, por exemplo, ou até menos, e muitas vezes você acabar utilizando essa matéria-prima. E aí a gente vai precisar entrar, né, é claro, com todo o decorrer desse meu fluxograma, onde eu vou trabalhar com processos de higienização, eu vou trabalhar com catação, com cortes, né? Eu preciso levar para cocção, eu preciso resfriar, eu vou respeitar todas essas etapas do meu fluxograma, mas um item mais importante que precisamos verificar constantemente é o binômio tempo e temperatura. Quando eu falo nesse binômio, tempo e temperatura, eu volto a falar do meu perigo biológico. E eu preciso, dentro da minha área de produção, conhecer alguns micro-organismos. Preciso conhecer todos? Todos é praticamente impossível a gente, às vezes, até decorar. Porque o que a gente tem conhecido hoje dentro da área de produção são cerca de 250 tipos de doenças transmitidas por alimentos, doenças que são portadoras aí de alguns tipos de micro-organismo. Eu preciso entender, primeiro, qual que é a minha linha de produção. Eu estou mexendo com carnes, então meus principais micro-organismos é o Clostridium perfringens, é Salmonella, é coliformes fecais, é Staphylococcus aureus e assim sucessivamente. Quando eu penso nesses micro-organismos, eu preciso estudá-los. Por quê? A minha maior segurança é eu sempre pensar que a minha matéria-prima, ela tem sim a bactéria. E qual bactéria ela poderia ter? Bom, se eu penso, por exemplo, num ovo, eu vou pensar que na minha gema eu posso conter a salmonela. Quem me garante que ele tem ou não tem? Como eu não posso pegar, ser visível, eu vou considerar quais são os fatores que aquela bactéria ela vai morrer. A salmonela, ela morre a uma temperatura de 74 graus, acima, né? De 74 graus para cima. Então, o que eu vou fazer? Não vou manipular produtos que levem meu ovo cru, como, por exemplo, maionese caseira, no qual o ovo vai cru, ou fornecer ovos com a gema mole. Por quê? Porque eu posso ter a salmonela ali presente. Então, quando a gente pensa nessa característica das minhas matérias-primas, eu vou levar em consideração quais são os tipos possíveis de bactérias que eu posso ter. Então, de fato, para eu poder ter essa minha tranquilidade na segurança alimentar do meu produto, principalmente quando eu falo de perigo biológico, eu preciso entender e aplicar o binômio tempo e temperatura. Quando a gente fala em binômio tempo, é o tempo de relógio, né? E temperatura vai ser o tempo, a temperatura que ele vai estar atingindo, seja ele na cocção ou na refrigeração. Aí, se eu entendo que meu tempo é tempo de relógio e que a minha temperatura é de geladeira ou de fogão, agora eu preciso inverter os valores, eles nunca podem ficar iguais. Por exemplo, eu colocar altas temperaturas, meu leite, por exemplo, fervendo, e eu deixar 2 horas, ou seja, minha temperatura está alta e o meu tempo está alto. Os dois altos, eles não vão ser favoráveis para eu poder combater o meu micro-organismo. Por exemplo, eu tenho uma bactéria chamada Listeria, né? Listeria monocytogenes, presente aí no leite. Uma das seguranças que eu tenho dentro desse leite para eu poder prevenir e eliminar toda essa listéria é eu atingir a temperatura ali por volta acima de 90 graus. Então, o que eu tenho que fazer? Temperatura alta, leite fervendo. Meu tempo tem que ser o quê? Baixo. Temperatura de 90 graus e o tempo de aproximadamente 2, 3 segundos. Temperatura alta, tempo baixo, tá? Então, se eu penso por esse lado, a gente acaba conseguindo
prevenir as minhas bactérias. Então, por exemplo, eu tenho bactérias que elas vão crescer no meio frio, né? Que são aquelas bactérias que a gente vai chamar de psicófilas, né? Do grupo dos psicófilos ou do grupo das psicotróficas, que são aquelas que crescem a temperatura, que crescem não, me perdoem, né? São aquelas bactérias que elas resistem, elas não morrem à temperatura de frio. Então, se elas gostam ali do frio, o que eu tenho que fazer? Colocar calor. Eu aumento a minha temperatura e diminuo o meu tempo. Agora, aquelas bactérias que não gostam do calor, o que eu faço? Baixo a minha temperatura a uma temperatura aqui de menos 2 graus, 0 graus, né? Às vezes ali menos 5 graus, uma temperatura já para congelar e deixo mais tempo. Exemplo disso é carne congelada. O Clostridium perfringens, ele não gosta de temperatura fria. Então, o que eu faço? Coloco na refrigeração por quanto tempo? Por mais tempo. 2, 3 dias, 2, 3 semanas, meu tempo ficou baixo e minha temperatura ficou baixa e o meu tempo aumentou. Então, sempre quando a gente for pensar no meu binômio tempo-temperatura, os dois têm que ser inversamente proporcionais. Enquanto um está alto, o outro tem que estar baixo. É por isso que é importante 2 fatores eu observar no meu binômio tempo-temperatura. Um é quando, de fato, eu estou manipulando o meu produto ali no meu fluxograma, né? Então, recebi, né? Coloquei ali no meu armazenamento. Qual a característica desse meu armazenamento? É frio, então ele vai receber a temperatura dele, que seria baixa, e o meu tempo é quanto? Alto. Eu vou deixar ele ali. Agora, quando eu levo ele para a cocção, que ele vai para o forno, para a fritadeira, né, para o processo de ebulição, a minha temperatura tem que ser alta e o tempo tem que ser curto. Tá? Até para a gente, além de proteger sobre essa questão dos micro-organismos, eu também preciso associar para eu não correr o risco de ter perdas nutricionais, como algumas vitaminas, né, que são sensíveis ao calor, para eu não perder também a minha característica organoléptica. E no final desse meu fluxograma, eu preciso voltar à minha teoria do alimento seguro. E meu alimento seguro, ele é seguro quando ele não vai apresentar nenhum dano para o meu cliente ou para o meu paciente em relação aos perigos químico, físico e biológico. E o perigo biológico eu consigo minimizar ou até mesmo prevenir quando eu aplico o meu binômio tempo e temperatura. Só ressaltando que existem algumas bactérias, alguns micro-organismos que eles contêm esporos, né? E para eu poder destruir esses esporos, eu preciso usar alguns métodos de conservação, como, por exemplo, a dindalização, no qual esse processo da dindalização é o quê? Eu vou estar colocando a altas temperaturas para eu tentar destruir essa cápsula dele e a partir do momento que eu tento destruir, eu coloco ele na refrigeração. Quente, frio, quente, frio. Quanto tempo que eu vou fazer isso? Aproximadamente de 9 a 12 vezes. E eu preciso colocar no quente para eu poder destruir esse esporo, né? E no frio para evitar que ele cresça. Então, observa que eu não estou colocando no frio para matar ele. Eu coloco no frio para evitar que aquele micro-organismo que está ali presente, ele continue a se proliferar e a minha carga microbiana aumentar, tá? Então, alguns micro-organismos que contenham esporos, eles vão ter que passar por um processo de conservação, né, maiores do que simplesmente o nosso fogão ou geladeira, né? Então, isso a gente fala mais a nível até mesmo industrial. Mas, mesmo usando esses níveis, né, esses recursos até mesmo um pouco mais domésticos, eu consigo impactar na redução dessa minha carga microbiana. E aí, durante toda esse meu fluxograma, durante todo esse meu conceito de alimentos seguros, a gente sempre vai precisar contar com essa questão das minhas boas práticas, né? Levando em consideração a higiene do meu manipulador, das minhas bancadas, dos meus utensílios, para finalmente eu ter ali a minha farinha de trigo misturado com o meu leite, acrescentada ali do meu ovo, do meu fermento, eu tenho a minha torta. E aí, qual agora o prazo que eu vou colocar nessa torta?
sendo que eu tenho produtos com 3 meses de validade, com 15 dias, com 3 meses. Qual o produto que eu tenho que colocar? Qual a minha data, desculpa, né? Qual a minha data de validade que eu vou ter que colocar na minha matéria-prima final? Então, quando a gente produz esses meus alimentos, eu preciso agora saber como que ele vai ser conservado. Se o seu produto, você preparou ele, né, e agora ele vai ser comercializado de uma forma congelada, a gente vai ter uma variação entre 10 a 90 dias. E o que vai diferenciar essa data, 10, 15, 20 dias, é o grau. Lembra que quanto mais baixo for a minha temperatura, maior é o meu tempo. Então, se eu tiver uma temperatura, eu armazenar o meu produto a uma temperatura entre abaixo de menos 18 graus, por exemplo, eu vou ter um prazo maior, um prazo de 90 dias. Comecei a aumentar a minha temperatura. Ele foi ali para uma temperatura entre menos 5 graus, 0 graus, né? Uma temperatura um pouco mais quente quando eu me refiro a uma temperatura de menos 18. A temperatura não aumentou, o que vai acontecer com o meu tempo? Ele vai diminuindo, tá? Então, é claro que ele continua a temperatura baixa e o tempo ele vai aumentar. Então, eu tenho aí, se a minha temperatura, ela sai de uma temperatura de menos 5 graus e vai para 0 graus, meu prazo de validade, ele vai para 10 dias, tá? E aí, se eu tiver diminuir mais ainda o meu congelamento para menos 18 graus, para quantos dias eu vou estar colocando? 90 graus. Eu costumo trabalhar muito com os meus produtos em relação para eu não estragar a minha fibra do meu alimento, para eu não estragar a característica estrutural dessa minha preparação. Porque cada vez mais que eu submeto o meu produto a uma temperatura muito fria, eu posso ter rompimento dessas minhas fibras. E aí a característica, a qualidade final desse meu produto, ele pode ficar comprometido. Como assim? Por exemplo, se eu colocar um bife, vou lá, comprei um bife e aí eu quero congelar esse bife. Se eu coloco ele a uma temperatura, por exemplo, de menos 25 graus, menos 20 graus, essa minha fibra ela vai romper. O nosso bife, a fibra dele ela é bem juntinha, porque são formados, né, por tecidos conjuntivos, por fibras conjuntivas, e que quando você submete ele ao congelamento, ele vai abrir. E quando ele abre, ele vai ter aqui entre essas fibras água. E aí, consequentemente, eu tenho perca ali dos meus produtos, tá? Então, é só para a gente poder ter cuidado, porque quando ele descongelar, ele for para preparação, o seu produto final, ele vai perder essa característica. E aí, se eu tiver, né, mais uma vez falando aí do meu produto final, congelado, ele vai, por exemplo, uma pizza, montei a minha pizza, juntei farinha de trigo, queijo, calabresa, e agora eu quero congelar ela. Por quanto tempo que você vai congelar para depois você botar ela para assar? Como eu disse, qual a temperatura que você vai armazenar? Se você armazenar entre menos 5 graus a 0 graus, uma temperatura, né, de um frio um pouco menor, o seu prazo de validade é em torno de mais ou menos 10 dias. Ah, não, eu quero congelar ela para eu poder vender com mais tempo, por exemplo, 3 meses, né, 90 dias. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu aumentei o meu prazo, eu tenho que diminuir a minha temperatura. Então, eu vou colocar a minha temperatura de armazenamento de quanto? Abaixo de menos 18 graus, tá? E aí, era isso que eu estava me referindo quando eu falo de um bife, né? Porque se eu baixo muito a minha temperatura, menos 18, menos 25, e trabalhar com temperatura muito frias e o meu prazo de validade aumentar, teoricamente eu posso comprometer a qualidade do meu produto final. E eu comprometendo essa minha qualidade do meu produto, às vezes o produto ele não vai ter a crocância, ele não vai ter o sabor, e principalmente nós da área da nutrição, precisamos trabalhar com 2 pontos principais. É deixar o alimento isento de perigos, né?
químico, físico e biológico, que a gente já viu como eu consigo prevenir. E o outro é eu manter os meus valores nutricionais, né? Então, a gente precisa incentivar que o consumidor, independente se ele pega um produto quente, pronto ou semi-pronto, ou que ele vai para o frio, ele vai ter ali os valores nutricionais preservados. E quando eu não congelo, quando o meu produto, a minha preparação é justamente a minha torta, no qual eu misturei a farinha, o trigo, o leite, quanto tempo eu vou colocar? Geralmente, os nossos refrigeradores, principalmente, né, a níveis comerciais, eles giram em torno de 4, né, de 0 a 4 graus. Então, o seu prazo de validade vai ser em torno de 5 dias, tá? Então, eu fiz uma torta hoje e ela vai valer 5 dias se e somente se eu deixar dentro dessa temperatura, de até 4 graus, tá? Agora, se você fala, mas olha só, o meu refrigerador, ele só vai até 8 graus. É uma geladeira comum, eu não consigo chegar nesses 4 graus. Eu posso colocar 5 graus? Não. Aumentou temperatura, o tempo de validade ele vai diminuir. E aí, se você tem uma temperatura de 8 graus, quanto tempo, então, eu vou ter que colocar para o meu produto? Cerca de 2 a 3 dias, tá? Então, a gente precisa o tempo todo trabalhar com a questão do binômio tempo-temperatura. Então, quando eu tenho produtos de panificação, tortas, brigadeiros, pudim, quindim e assim sucessivamente, a gente vai estar colocando 5 dias até uma temperatura aí de mais ou menos 4 graus, tá? De 0 a 4 graus. Os outros produtos, com exceção do peixe, né? Quando esse peixe, por exemplo, coloquei meu peixe na cocção, e eu vou guardar ele, não consumir ele todo, e eu vou guardar ele que eu quero consumir ele mais tarde. Eu vou guardar esse meu peixe a uma temperatura de 2 graus e ele só vale por um dia, tá? Então, se eu comi esse peixe né, preparei esse peixe de manhã, botei ele no fogo, cancelei o almoço porque eu vou almoçar fora, eu posso almoçar ele no outro dia? Infelizmente não, tá? Então, a gente vai manter para eu poder jantar esse peixe aí. É claro, tudo dependendo da questão do horário e o mais importante, a depender da sua temperatura. Fora o peixe, quando eu trabalho com outras preparações, como ovos, maionese, frango, frutas, carnes, né? O outro grupo alimentar, exceção da panificação e de leites, o nosso prazo de validade ele vai girar em torno de 3 dias, também pegando essa temperatura de 4 graus. Aí você vai falar bem assim, mas qual que é a diferença? Por que que eu guardo a minha torta com 4 graus, ela vale por 5 dias? E por que que quando eu tenho uma carne, uma fruta, um ovo, também na temperatura de 4 graus, ela só vale por 3 dias? A diferença está, de novo, no fator de micro-organismo, não tem como a gente fugir. Porque quando eu penso em alimentos que contenham mais água, ele vai ter uma atividade de água maior. E muitos micro-organismos, eles têm essa afinidade pela água. E aí eu preciso entender assim, ó, quando a gente fala em micro-organismos, eu preciso, o mais importante deles, dentro da área de produção, são 2. São os fungos e as bactérias. E aí são 2 particularidades que a gente vai ter. As bactérias, elas têm uma afinidade maior pela água, pelo oxigênio, né, por uma questão de sujidade. Os fungos não. Os fungos, ele tem uma característica que ele gosta de alimentos mais secos, né? Eles gostam de alimentos que eles vão apresentar uma menor atividade de água. Então, a gente, né, geralmente, eles gostam, tem uma preferência ali por uma questão de oxigênio. Então, eu preciso estudar muito esses meus 2 tipos de grupos de micro-organismo, tanto os fungos quanto as bactérias, para eu poder identificar como que é o perfil do meu alimento. Não só a temperatura, porque, por exemplo, se você fala para mim que você tem um extrato de tomate, né? E ali dentro daquele extrato de tomate eu vou montar a minha pizza. E você coloca a sua pizza de uma forma errada no refrigerador, ele pode vir um fungo, porque ele vai crescer no meio ácido, e ali, consequentemente, ele vai
causar ali uma proliferação daquele micro-organismo e ao longo do prazo ele vai mofar sim. Aí você vai falar bem assim, mas olha só, o fungo eu consigo ver e eu tiro aquela parte ali mofada e reaproveito o meu alimento. Posso fazer isso? Aí eu vou te falar que claro que não. Por quê? Não porque eu consigo ver o meu micro-organismo, né? O meu fungo. O fungo, ele libera a questão aí de algumas toxinas e vai virar um perigo químico. Então, infelizmente, a gente não pode estar aproveitando esse produto ali mofado, tá? Então, o que que acontece? Eu tenho o meu produto, que ele foi, eu fiz, eu manipulei, né? Eu coloquei ali todos os meus ingredientes, arroz com os temperos, coloquei leite condensado com açúcar e virou um quindim, coloquei ali a questão de farinha de trigo, fermento e tive uma torta. Então, baseado nisso e baseado na sua geladeira, a gente teoricamente vai ter ali uma geladeira com a temperatura de 4 graus, né? E um prazo de 5 dias, tá? Mais ou menos isso que a gente vai estar trabalhando. Quanto os outros, que possuem uma atividade de água maior, ele vai ter um prazo de validade um pouco menor, para a gente evitar que esses micro-organismos eles possam estar ali se proliferando. Agora, olha só, se porventura eu compro uma goiabada, né, que é um produto totalmente industrializado, que não é você que vai fazer, e eu quero porcionar para eu poder comercializar, como que eu tenho que fazer? Quais são os dias que geralmente eu vou estar colocando ali para o meu consumidor para ele poder comprar? Geralmente, quando a gente tem produtos, né, que a gente compra em grande quantidade e que você fracione ele, eu vou precisar criar um rótulo para ele, um rótulo nutricional, com todas aquelas características que o rótulo precisa ter, com ingredientes, data de fabricação, data de validade, lista de ingredientes contendo alergênicos, corantes, aditivos, os valores nutricionais. Então, eu preciso desse rótulo completo para esse lado, tá? E aí, assim, e principalmente as orientações de consumo, as orientações de como conservar esse alimento. Então, a gente acaba transcrevendo o que o rótulo nutricional coloca para dentro do meu produto, tá? Para eu poder comercializar ele. E aí, a gente também precisa, eu queria até chamar uma atenção em relação às minhas matérias-primas. Então, se eu penso assim, leite condensado, eu não utilizei ele todo. Qual o novo prazo que eu tenho que estar colocando no leite condensado? Não usei o leite por completo, o meu coco, né, o meu arroz. Qual a nova data de validade que eu vou colocar? Existem muitos funcionários que ele copia a mesma data que está lá na embalagem e passa para o seu pote, né, embala aquele produto e coloca uma nova etiqueta. Eu não posso fazer isso. Por quê? A partir do momento que você abriu a sua embalagem, eu tenho agora vários fatores. Um é o oxigênio, outro é o local aonde você está abrindo, aonde você está colocando a sua nova mercadoria. Se pote foi limpo, é um pote que você está ali reaproveitando, então ele vai perder aquela segurança do fornecedor. Eu costumo muito utilizar, pegar a data de validade total e a gente dividir ele por 4. Então, ele passa a valer ali o resultado que você vai achar. Por exemplo, se eu tenho um arroz que ele tem um prazo de validade de 12 meses, eu vou dividir por 4 e ele vai acabar apresentando um prazo de validade de 3 meses. Isso é para a gente poder ter um controle. Mas o que você precisa entender dentro da sua cadeia de produção é principalmente quando a gente fala em controle dessa produção. E o que eu quero dizer com esse controle? O controle é justamente qual é o seu cardápio, qual que é a sua produção semanal, qual que é o seu pedido de compra. Porque se eu tenho uma produção que eu tenho ali o controle de quem vai estar saindo por dia, né, por semana, por mês, a 15 dias, eu consigo colocar o meu prazo de validade em cima do uso desse produto. Então, por exemplo, arroz. Arroz, eu uso ele praticamente todos os dias. Todos os dias eu vou estar fazendo o arroz. Será que tem necessidade de eu colocar um prazo de 3 meses para esse arroz vencer?
eu não utilizo essa tática, tá? O que que eu faço dentro da minha área de produção? Eu tenho potes, dos quais eu vou colocar esse meu arroz dentro desse pote e eu coloco um prazo de validade de 7 dias. Onde e por que eu estou tirando 7 dias? Porque se eu tenho um controle, e aí, gente, eu preciso ter o cuidado de estudar todo o meu fluxograma e os cuidados de dentro da área de produção. Lembra que a gente falou sobre POP e dentro do POP, um dos controles, uma da frequência que você precisa ter é o controle de higienização de utensílios, de móveis, de equipamentos. Então, eu coloco 7 dias porque são 7 dias que eu vou precisar de uma certa forma ou de outra para eu poder higienizar o meu pote. Terminei de usar todo o arroz que tinha ali dentro do pote, o que que eu vou fazer? Lavar a minha vasilha. E aí eu coloco um novo saco de arroz, tá? Então eu costumo trabalhar por esse lado. Aí você vai falar bem assim, e se você usar o arroz todo dia, né, ou de 2 em 2 dias, você precisa lavar o pote de 2 em 2 dias e a data de validade vai mudar? Eu costumo dizer que sim, tá? Por quê? Porque essa data de validade, ela empurra para o meu manipulador a obrigatoriedade que ele tem para tirar a etiqueta e lavar o pote, porque senão você coloca ali um prazo de validade de 15, 20 dias ou até mesmo 3 meses, você acha mesmo que ele vai lavar esse pote? Não, ele não vai, tá? Então, eu costumo trabalhar muito com esses insumos secos com datas de validade, do qual ou ele está perto de eu fazer um novo pedido de compra ou a higienização dos meus potes, tá? Não que ele vá vencer antes, não é isso. E a regra que a gente tem para botar dentro desses insumos é justamente isso, pegar o prazo de validade do que você já tem, tá, gente? Não é você pensar, ah, meu arroz tem prazo de validade total de 12 meses, só que ele vai vencer mês que vem, daqui a 30 dias. Eu tenho que pegar o 12 ou o 30? Você vai pegar os 30. Aí você pega os 30, divide por 4 e verifica ali qual a data, a nova data, né, de validade que ele vai ter em relação a isso, tá? Quando a gente pensa nesse meu controle de produção, nesse meu fluxograma, para a gente poder manter a característica desse meu produto, eu preciso também pensar, e o que muito ocorre dentro das áreas de produção é a questão da sobra. O que que eu faço com a sobra, né? E aí a gente precisa primeiro diferenciar o que que é sobra e o que que é resto. O seu resto é aquilo que você produziu na sua cozinha e colocou lá no seu balcão de distribuição. Esse seu balcão de distribuição é onde as pessoas vão se servir. Por exemplo, numa rampa de self-service, né? A pessoa está ali se servindo daquele arroz, ela mesma está nesses cafés, né, coloniais, ela está indo lá, tirando um pedaço de torta, tirando um pedaço de pudim. Então, se o seu produto saiu da cozinha e ele foi para essa rampa e ele ficou exposto ali ao seu cliente, esse produto, embora ele não tem... eu coloquei um pudim de 3 quilos, ninguém tirou nenhum pedacinho desse pudim. É resto ou é sobra? Eu posso utilizar ele para amanhã? Gente, de jeito nenhum, tá? Esse produto ele já foi exposto à poeira, as pessoas conversando, né? Saiu da zona ali de temperatura dele. Então, esse produto, infelizmente, mesmo que ninguém tenha tocado, ele vai ser considerado como resto e ele vai ser preciso ser descartado, tá? Então, esse daí a gente não tem nem o que debater. Agora, meu produto, ele tá lá dentro da minha cozinha, por exemplo, um arroz. E aí, dentro desse arroz, eu produzi 50 quilos e aos poucos eu fui mandando na cuba. Vai 5 quilos, 20 quilos, 30 quilos e no final sobraram 20 quilos lá na minha cozinha. Lá na minha cozinha, ele está dentro da caldeira, ele provavelmente às vezes vai estar num banho-maria para ele poder manter aquele calor lá dentro, ele está tampado, todos os meus funcionários estão adequadamente uniformizados, eu tenho uma proteção. Aí sim, eu posso pegar esse meu alimento e ele agora vai virar uma sobra. E eu vou poder utilizar ele no almoço de amanhã, no jantar de hoje, daqui 2, 3 dias eu vou poder utilizar ele. Por quê? Lembra que eu falei que o meu prazo de validade ele vai de acordo com o que você vai estar armazenando ele. E como é que você vai armazenar? Você não vai refrigerar?
Eu vou tirar aquele arroz da panela, isso é um item fundamental. Não posso, né, guardar ele dentro dessa panela. Eu vou colocar para uma outra vasilha limpa, adequada. Vou colocar numa temperatura entre 0 a 4 graus e deixar armazenado aí até 5 dias, tá? Então, a gente pode utilizar. Lembrando que todos esses produtos, né, principalmente os que vão ser distribuídos pelo calor, quando eu retirar da geladeira, eu tenho que novamente submeter ao calor para a gente poder comercializar o nosso produto, tá? Em torno aí de mais ou menos, a gente tem a temperatura de manutenção, que são 60 graus, e a temperatura de tratamento térmico acima de 74 graus, para a gente realmente poder consumir o nosso produto aí de uma maneira segura, de uma maneira confiável, tá? Então, eu costumo muito trabalhar com as minhas datas de validade, ainda existe um outro parâmetro para eu poder colocar esse prazo de validade. E como é que eu faço? Tá? Então, a legislação hoje, ela coloca para a gente esse respaldo de temperaturas. Como que você vai armazenar? Se ele é congelado, ele pode ir de 10 a 90 dias. Se ele é refrigerado, ele pode ir de 1 dia até no máximo aí 5 dias, a depender do meu produto e a depender da temperatura que ele estiver dentro desse refrigerador. Agora, se você garantir que o seu produto ele tenha um prazo de 15 dias sobre refrigeração, eu posso comercializar? Pode, desde que você faça todo um fluxograma e em cima desse fluxograma você coloque para a vigilância sanitária uma amostra, né? Você vai coletar essa amostra e vai provar para ela que dentro do seu refrigerador, que através da sua matéria-prima, que através dos seus funcionários, aquele produto ele não vai perder as características sensoriais dele, tá? Então, vamos supor assim, ó, eu acabei de falar para vocês que a torta, ela vale por 5 dias, né, numa temperatura aí de 4 graus. Só que eu quero comercializar a minha torta por 15 dias. Posso? Pode. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma torta, vai anotar todos os seus ingredientes, verificar a temperatura, verificar onde vai ficar armazenado, verificar, coletar ali, né? Fazer um swab da mão do seu manipulador, da boca dele, ter esse controle e vai guardar essa sua torta no seu refrigerador de costume. A temperatura que você quiser, você vai guardar ele. E você vai guardar essa temperatura com essa torta lá dentro e vai deixar ela lá, ó, 15 dias. E aí você vai falar, eu guardei a minha torta por 15 dias num refrigerador a 2 graus e ela não estragou. E aí eu levo ela para o laboratório e dentro desse laboratório a gente vai coletar ali possíveis bactérias que podem ter na sua torta. Não teve? Não tem problema. A gente pega esse resultado dessa análise e leva para a vigilância sanitária. Olha, meu produto de panificação, na legislação, me orienta que se eu guardar a 4 graus, eu posso manter ele a 5 dias. Mas no meu refrigerador, com os meus insumos, com os meus manipuladores treinados, com a verificação de câmara fria, eu consigo deixar ele por 15 dias. Só que para isso, se atentem, para isso eu preciso ter o meu fluxograma e eu preciso ter o laudo da vigilância sanitária, né, do laboratório, de que realmente não exista nenhum tipo de micro-organismo. Eu particularmente, e isso, né, vai de conduta de cada profissional, eu prefiro muito pensar no meu produto novo e totalmente seguro, porque quando a gente pensa em 15 dias, ultrapassando a recomendação das legislações, da vigilância sanitária, você tem que garantir que nada vai sair do controle. E hoje, dentro da área de produção, a gente garantir isso é muito, muito difícil, tá? Então, eu costumo trabalhar com esses prazos de validade, né? Às vezes até um pouquinho menos. Por quê? Porque imagina só, hoje você vai numa tortaria, vai numa panificadora, num mercado, e chega lá, a primeira coisa que você olha não é o prazo de validade. Primeira coisa, como consumidor que você olha, é o dia que ele foi feito. Se ele foi feito hoje, você leva a torta. Observem que tem muita gente que olha assim, esse bolo aqui foi feito hoje, então você leva. E o prazo de validade? Será que vale hoje?
daqui a um mês, 10 dias. Então tem muita gente que faz isso, né? Observa o dia que ele foi feito. Então, se atentem, né, da gente não deixar os produtos ficarem muito tempo no expositor, porque tem aquela regra do PVPS. O próprio consumidor, mesmo ele não sabendo essa teoria do primeiro que vence é o primeiro que sai, ele pega o mais novo. Ele não quer saber se o produto está dentro desse respaldo de produtos, tá? Então, a minha dica para vocês é justamente essa, não produzam demais, é importante que as nossas vitrines, elas estejam sim lotadas, elas estejam com produtos diferenciados, né? Que a gente trabalhe em menores quantidades, que trabalhem cada vez mais de acordo com o seu público. Tem gente que gosta dos salgados maiores, né? Tem gente que gosta do mesmo salgado, mas numa proporção menor, por conta de dietas, restrições alimentares. Mas o mais importante que eu quero dizer para vocês é se atentem ao prazo de fabricação que vocês vão colocar. Então, não adianta eu produzir muito, sabendo que ele vai vender em 5 dias, 5, 6 dias, e às vezes o seu produto não sair, porque todo dia você está fazendo. E aí a gente vai gerar um grande desperdício em relação a isso. Gosto muito de trabalhar com a gestão na área de produção, né? Então, quanto mais a gente ter esse controle de o quanto que eu vou produzir para o quanto que ele vai sair, eu tenho um menor índice de desperdício, né? Então, a gente tem ali o nosso produto gerando de uma forma mais saudável. Lembre-se que o prazo de validade, ele vai depender muito da sua matéria-prima. Então, quanto mais matéria-prima saudável eu tiver, saudável que eu me refiro, é no prazo de validade, nas condutas que ele foi armazenado, maior segurança eu tenho para o meu produto final. Porque, afinal de contas, é você, como fornecedor, que vai garantir que o seu produto, ele de fato vai vencer em 5 dias, tá? Então, a gente precisa ter a característica do meu refrigerador e de todos os outros detalhes que eu coloquei para vocês. Então, é isso, pessoal. Espero que a gente tenha conseguido tirar aí um pouco, né, dessas dúvidas em relação ao prazo de validade, que é o nosso calcanhar de Aquiles em toda a rede de produção. Muitas vezes o seu produto ele vence, o seu produto ele estraga sem ele ter vencido. Ele vai aparecer um mofo, ele vai estufar, ele vai azedar, ele vai fazer aquelas ligas, né? Vai ficar aquela aparência mais babenta, sendo que na realidade ele não está vencido. E aí? Aonde foi que teve o erro? Então, nunca deixem de observar todo o seu processo do seu fluxograma, tá bom? Aguardo vocês aí durante toda a nossa semana.